E aí, minha galera da Cabanis, bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar um pouquinho de como o sono e o sonho podem impactar nos efeitos a longo prazo de uma experiência psicodélica. Vamos também dar uma olhada nas alterações de consciência causadas na experiência psicodélica e comparar com os estados alterados de consciência causados pelo sono. Cientistas no mundo todo têm começado a ver relações entre os efeitos a longo prazo da experiência psicodélica e o sono. Eles dizem o seguinte: é importante, logo depois da sua jornada psicodélica, você reservar um tempo para você se organizar e ter uma noite de sono perfeita. Um quarto bem escuro, uma noite de sono sem interrupção. Mas além disso, é também importante manter um hábito de sono saudável em toda a duração do seu processo de integração. E o que é integração? Integração é o estágio depois da experiência psicodélica. Ela vem nos dias, semanas, meses. Tem gente que diz que a integração nunca termina, que é aquele momento depois da experiência psicodélica que a gente vai tentar ressignificar as experiências, vai pensar no que aconteceu, vai pensar em como que isso se relaciona à minha vida, em como eu navego o mundo real, como que isso pode melhorar a minha vida. Então, grande parte do processo da integração é algo consciente. Ajuda muito você sentar, escrever sobre as lições, sobre o que você pensou, sobre como você está se sentindo. É como se você estivesse interpretando um sonho. Só que um sonho que você navega conscientemente. Integrar a experiência psicodélica, no entanto, não é um processo só de consciente, não é um processo que você vai sentar ali e ficar só pensando em resolver logicamente. Não. Tem outro aspecto da integração que é subconsciente. E para você aumentar a eficácia dessa integração subconsciente, é bom que você não tente se forçar, porque você não consegue se forçar a fazer algo subconscientemente, mas você pode deixar o ambiente mais propício. E uma das formas é você se preparar bem na hora do sono. Então vamos falar um pouquinho sobre o que a ciência acha disso. A pesquisadora Kim Kalpers, da Holanda, da Universidade de Maastricht, ela acredita que o sono pode ter grande relação nos efeitos a longo prazo da experiência psicodélica. Então, esses efeitos que vão além dos efeitos visuais ou sensoriais, aqueles efeitos em que às vezes você vê pacientes que têm depressão, que são resistentes a tratamento e vão numa experiência psicodélica e conseguem lidar com essa depressão de uma forma melhor, de uma forma duradoura. Os cientistas viram que esse tipo de benefício, no caso da depressão especificamente, costuma durar cerca de 3 meses depois da experiência psicodélica. Então, Kim Kalpers, observando esses efeitos dos retiros de psilocibina, que acontece aqui na Holanda legalmente, ela percebeu que grande parte desse processo de reorganizar, ressignificar o jeito que você vê o mundo, que também impactou vidas de pessoas, vícios de diversas formas, você vê que o retiro de psilocibina tem grande capacidade de mudar hábitos antigos de uma forma eficaz e duradoura. E observando os efeitos neurológicos desse processo, ela percebeu muitas relações com o processo do sono. Durante o sono, o nosso corpo passa por um processo biológico que se desenvolveu um processo de evolução, que é muito útil, que é o processo de auto-otimização. Então, esse processo de auto-otimização é algo que acontece espontaneamente durante a noite, que é quando sua estrutura neural vai se desintoxicar, fisicamente mesmo, mas também ela vai adicionar entropia. No sono, especialmente durante os estágios mais profundos do sono, a entropia neural aumenta drasticamente. No contexto neural, o que quer dizer entropia? Entropia é um estado em que seus neurônios se reorganizam de uma forma mais aleatória, em que é mais difícil você prever os estados dos seus neurônios, que é um estado que não é útil no seu dia a dia. Porque no seu dia a dia você quer que que sua consciência, que sua mente ela esteja no estado
que seja fácil de predizer o que vai acontecer, para você conseguir navegar no mundo de uma forma consistente, de uma forma segura. Então, para resolver problemas, o estado de alta entropia não é boa. No entanto, se você vive no seu dia com sua entropia baixa, com o tempo, o seu estado neural pode começar a se solidificar de uma maneira em que a sua rotina, os seus hábitos que funcionam, te ajudam a navegar no dia, mas às vezes eles começam a ficar difíceis de mudar, eles ficam inflexíveis. Então, para resgatar essa flexibilidade, todas as noites de sono, se você dorme bem, se você consegue chegar a níveis bem profundos de sono, o seu corpo ele vai aumentar essa entropia. Então você vai ter esses sonhos em que o mundo é extraordinário, que o mundo tem várias formas diferentes, que é um mundo difícil de prever, que é o mundo dos sonhos. Quando você chega nesse estado, sua estrutura neural ela vai experimentar novas configurações. Então ela vai explorar configurações que no seu dia a dia você não permite sua mente, seus neurônios se reorganizarem, porque você quer sua mente no seu dia a dia para ficar ali de uma forma estável, bem inflexível. Então, durante o sono, com essa inflexibilidade que acontece, e experimentando novas configurações, gradualmente, na medida em que você vai acordando, o seu cérebro, sua mente, ela vai se reorganizando naquele estado de rigibilidade, mas agora, como ela explorou novas configurações, ela está melhor equipada para se reorganizar de uma forma melhor do que antes do sono. Então, para resumir, o sono ele tem esse processo de auto-otimização, que ele vai aumentar a desordem neural, e no momento que você vai acordando, seus neurônios vão se reorganizando de uma forma mais eficiente do que antes do sono. E os cientistas têm feito uma relação entre esse processo do sono de auto-otimização e a experiência psicodélica. E a relação que eles fazem é a seguinte: assim como um sono, a experiência psicodélica, o participante consome uma substância que vai aumentar a desordem neural, que vai aumentar as configurações, vai aumentar a plasticidade, a conexão, vai ser uma conexão mais integrada do cérebro todo. No entanto, esse tipo de organização não necessariamente te ajuda a resolver problemas do mundo real. Os benefícios reais da experiência psicodélica vêm depois em que a consciência normal se restabelece de uma forma mais eficiente do que antes da experiência psicodélica. Então, pensando nisso, você adotando um hábito de sono saudável, que você planeja todos os dias ter um sono bom, isso pode te ajudar no processo de integração, que é aquele processo em que você vai implementar os benefícios da experiência psicodélica no seu dia a dia, de uma forma permanente. E como que essas substâncias afetam o sono? Substâncias como o cogumelo ou o LSD, elas têm a capacidade de aumentar o processo do sono, o estágio do sono de movimento rápido dos olhos, que é o estágio profundo do seu sono, que normalmente é onde os sonhos acontecem. Agora, outras substâncias como a ayahuasca, ela aumenta os estágios de não movimento rápido dos olhos do sono. E cada parte do sono tem seu próprio objetivo. Alguns estágios do sono, elas vêm para desintoxicar o cérebro, fisicamente mesmo, e tem outras que vêm para armazenar as informações das coisas que você viu, ouviu, sentiu durante o dia. Todas essas coisas durante o sono vão ser transportadas neurologicamente para serem armazenadas na sua memória. Então, se você tem problemas com a sua memória, tem problemas de integrar as experiências, não só da experiência psicodélica, mas também no seu dia a dia, é importante você ter uma noite de sono boa. Além dessas substâncias psicodélicas que podem afetar o seu sono, existem também outras substâncias que são legais e que têm impacto no sono. E dessas substâncias, muitas delas eram usadas e são usadas até hoje por tribos em rituais anciões de sonho.
Esses rituais de sonho muitas vezes usam a assistência de plantas, fungos, e uma delas é a caleia, que é também conhecida como a erva dos sonhos. E a caleia, ela é uma substância que, usada em ritual, ela é consumida da seguinte forma: os participantes da tribo vão lá e fazem um chá, né, água quente, jogam a erva, filtram e tomam. Esse chá, você pode perceber se você tem acesso a essa planta, ela tem um gosto muito amargo. E pode ser até um desafio tomar grandes quantidades desse chá. Então, normalmente, é uma quantidade pequena que a pessoa bebe. E também é acompanhada com um cigarro feito com as folhas dessa planta. Então, eles vão, tomam esse chá, fumam esse cigarro e vão dormir. Só que os efeitos dessa planta, elas não são no dia próximo, não são no dia depois que você consome. Mas elas já vêm acontecendo e vão aumentando progressivamente nos dias, semanas, até meses, a depender da frequência que você conduz esse ritual. Hoje em dia, a caleia é um favorito dos psiconautas que querem aprender um pouco a navegar no mundo psicodélico sem ter uma experiência muito forte. Então, vamos ler aqui um pouquinho dos relatos das pessoas que tiveram experiências com a caleia. Se liga nisso. Que o primeiro relato é do Sky Pilot, que ele era novo nessa coisa de psiconautas, ele nunca tinha consumido nenhuma substância psicodélica antes. Então ele sentou em sua cama, começou a ouvir um pouco de música, e depois de alguns minutos ele notou alguns visuais bem leves de olhos fechados. Isso pode ser algumas estruturas geométricas ou algumas visões, né? E principalmente ele se sentiu como se estivesse vendo sua própria pulsação do seu sangue nos seus olhos. E foi aí que ele percebeu que realmente funciona, né? E o sono dele naquela noite foi definitivamente diferente do normal. Então ele consumiu e já na próxima noite já sentiu alguma diferença. Então acontece, né? Eu lembro-me de ter sonhos vívidos. Eles não eram lúcidos, mas ainda assim ele lembra dos detalhes exatos de cada um desses sonhos. Então essa substância, a caleia, ela pode te ajudar sim a se lembrar também melhor dos sonhos. Não somente pode criar sensações mais vívidas, pode te ajudar a ver o sonho de uma forma mais clara, ela também pode te ajudar a se lembrar mais dos sonhos. Naquela noite, ele também se lembra de ter acordado algumas vezes. Então, uma das coisas que muitas pessoas repararam com a caleia, mas também com muitas outras substâncias que te ajudam a lembrar dos sonhos ou vivenciar os sonhos melhores, é que o paciente costuma acordar diversas vezes durante a noite. Mas isso parece ser parte do processo. Ele diz que ele acordou de manhã sem sentir nenhum tipo de efeito nocivo. Outro psiconauta postou online o seguinte, que na primeira noite ela não conseguiu se lembrar dos seus sonhos, mas houve um grande aumento na sua atividade mental durante a noite. Esse outro participante se lembra de 3 a 4 sonhos distintos, mas ele não consegue se lembrar dos detalhes muito bem. É como se ele estivesse vendo alguns slides, uma transparência dessas cenas. Mas, na noite seguinte, veio a diferenciação, que é quando ele conseguiu se lembrar mais de cenas distintas e separar cada uma delas. E ele começou a perceber que esses sonhos, essas cenas, estavam se organizando para justificar ou demonstrar um problema ou comportamento de sua vida. Então, a sua jornada de entender os seus sonhos envolve isso, que é colocar problemas da vida real, explorar novas configurações e tentar vir com uma solução que se aplica no seu dia a dia, na sua vida prática. Nas 3 noites seguintes foram iguais. Todas as noites uma série de cenas demonstra e analisa um problema da minha vida relacionado ao progresso em meu caminho espiritual. Eles não são de forma alguma diretos, mas sim cheios de simbolismo que muitas vezes é claramente interpretável, usando recursos de interpretações de sonhos. Cores, tipos de veículos, tipos de pessoas, locais, etc. são muito significativos e têm me transmitido uma mensagem muito definida em relação ao reconhecimento e processamento de questões, como deixar velhas crenças programadas desde a infância guiarem minhas crenças e comportamentos
ou reconhecer e explorar o meu lado das sombras, o meu lado escuro, com o objetivo de equilibrá-lo com o lado da luz. Então é isso, minha galera. Se você tem problemas com sua integração, talvez ter uma boa noite de sono seja a solução para você. Muito obrigado por assistir. Se você estiver gostando, lembra de deixar o like, de seguir o canal, acompanhar nosso trabalho e também cola no nosso Telegram, que está sempre discutindo vários assuntos. Muito obrigado e tenha uma ótima jornada.